Eu trouxe esta fotografia porque é uma fotografia que obviamente marca a minha infância, porque pai ateu, mãe super católica, houve sempre uma discussão durante os primeiros anos da minha vida se eu seria ou não batizado. E finalmente o meu pai cedeu e foi bom, porque eu acho que é importante, e eu sou católico, termos uma memória do que foi o nosso batismo. E portanto esta foto, obviamente, sou eu com a minha mãe, super católica, que estamos nesse dia a deixar para a memória futura esta foto fantástica. A minha mãe, por ser espanhola, ensinou-me muitas coisas que às vezes são meio antiquadas ou erradas na sociedade portuguesa, porque eu lembro que a minha mãe dizia-me sempre: vocês portugueses são muito complicados, porque são muito cheios dificultam tudo no dia a dia. Senhor Dona Antónia, Senhor Joaquim, Senhor Engenheiro, Senhor Doutora. Em Espanha as pessoas tratam-se pelo nome próprio, não perdem tempo, são mais próximas, são mais amigas. E é verdade, nós aqui usamos este subterfúgio do Senhor Doutor, Senhor Engenheiro, que é para marcar uma distância. Álvaro Covões nasceu a 4 de março de 1963 em Lisboa. Desde criança que começou a ter contacto com o mundo do espetáculo numa família que é proprietária do emblemático Coliseu dos Recreios há mais de um século. Foi lá que começou a trabalhar, ainda na adolescência. Os pais queriam que seguisse medicina, mas seguiu antes a sua vontade num curso de gestão que lhe permitiu conhecer o mundo financeiro. Pelo meio, conseguiu organizar o primeiro espetáculo aos 22 anos. O Fado de Amália no Coliseu foi o início de um percurso de festivais que colocaram Portugal na rota dos músicos de maior sucesso planetário. Crítico da política cultural do país, o promotor de espetáculos e fundador da empresa Everything is New não vira costas a tudo o que lhe pareça novo. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Seja muito bem-vindo. Já referi o Coliseu. O Coliseu era assim uma espécie de casa na sua infância ou nem por isso? Eu já disse várias vezes em algumas entrevistas que o Coliseu durante muitos anos era uma espécie, é como a SIC. E portanto no Coliseu acontecia tudo, desde o circo à ópera, desde os concertos de rock até ao folclore, desde a música clássica, o teatro, o cinema, a luta, o boxe, acontecia tudo. E portanto era uma sala que era uma grande montra. Aliás, até aquilo que as televisões ainda hoje fazem de apresentar séries, o Coliseu foi o primeiro cinema, teatro-cinema, em Portugal a apresentar séries. Portanto, as pessoas iam um dia e depois tinham que voltar outro dia para ver o segundo episódio. Para ver a continuação. A continuação. E quais são as imagens mais marcantes que tem dessas primeiras, de espetáculos, de alguma coisa que o tenha impressionado? Eu fui um privilegiado, não é? Porque convivi desde o ballet clássico à música clássica, ao rock, ao circo, e portanto tudo aquilo, para mim era, então para uma criança quando vê um palco grande e artistas, aquilo parece muito mais gigante. Mas eu fui um privilegiado neste sentido em que tive a oportunidade de experienciar e ganhar hábitos culturais, que são fundamentais para o nosso futuro
portanto, nesse caso foi uma bênção que me deu. Evidentemente que fui educado para trabalhar noutra área, porque isto nos anos 60 ainda se considerava o setor cultural como um setor em que a vida era mais desregrada, sem regras, sem horários, com grandes incertezas profissionais, hoje ainda tem, infelizmente, mas não era visto como uma atividade económica profissional. Mas o bichinho estava cá dentro e, portanto, acabei por estar nisto e, de facto, para mim foi uma grande surpresa, porque o setor cultural é muito mais bem organizado do que a maioria das pessoas pensam, e se todas as empresas trabalhassem como nós, se calhar o país era muito mais rico. Já lá vamos. Queria ainda durante a sua infância, já falou da sua mãe, que era uma mulher muito prática, tinha muita liberdade em miúdo. Tinha, mas isso também vem da família do meu pai, porque uma família descendente de republicano, o meu bisavô foi deputado à primeira Assembleia da República. Ricardo Covões. Sim, coautor da Lei das 8 horas de trabalho, que ainda hoje está em vigor. Um homem das artes, portanto, sempre se dedicou, chegou a ser empresário do São Carlos, porque na Primeira República, como não havia dinheiro, havia uma espécie de bancarrota, uma das 50 que tivemos neste país. E os teatros públicos, em vez de estarem fechados, o Estado entendia dar à gestão privada, como aconteceu com a Dona Maria, com a família Recolasso, acho que era assim que se chamavam. E, portanto, quem vive nas artes, obviamente que está sempre um passo à frente dos outros, e a liberdade é muito presente para quem vive no mundo da cultura. Disse que a sua mãe lhe deu muito sentido prático. Que outras coisas é que o inspiraram por parte da sua mãe? Sendo ela espanhola, que também acabou por também ser privilegiado desse ponto de vista, porque foi educado com realidades diferentes também. Sim. Mas eu fui educado, eu faço parte daquela geração em que nós éramos educados. Portugal era o país maior do mundo, mais importante do mundo, e ser português era uma coisa absolutamente fantástica. E a minha mãe dizia, mas tu também tens sangue espanhol. Eu dizia, não, porque eu deito sangue pelo nariz, o sangue espanhol já saiu todo. Porque nós tínhamos esta Portugalidade dentro de nós. Tinha esses confrontos com a sua mãe? Sim, claro, porque então, educado em Portugal, é preciso não esquecer que hoje isso já não se passa, mas durante algumas décadas, ou se calhar séculos, este conflito Portugal-Espanha era muito latente, até na sociedade e na educação. De Espanha não vinha nem bom vento, nem bom casamento. Exatamente, não é? E portanto nós educávamos, o que é que éramos educados? Éramos tão bons que ganhámos aos espanhóis na Batalha de Aljubarrota, corremos com os Filipes de Portugal, e os espanhóis contavam outra história, nós descobrimos a América e fizemos... Pronto, cada um e hoje em dia gosta mais dos espanhóis? Eu acho que ainda continuamos a ser... Há uma frase em Espanha, principalmente em Madrid, que é muito interessante, que é tão cerca e tão lejos. Tão cerca e tão próximos e tão longe. E é verdade, nós ainda continuamos muito de costas voltadas. Aliás, não deixa de ser curioso que nem sequer praticamente não temos um comboio de Portugal a Espanha. Quer dizer, isto é uma coisa... Parece que vivemos numa ilha, parece que somos quase a Ilha da Madeira, estamos aqui, vivemos com um oceano à volta. E isso, obviamente, que tem um impacto muito grande no nosso desenvolvimento económico, porque nós temos que cada vez mais nos aproximar da Europa e do centro da Europa. Fala castelhano fluentemente? Não muito, porque não. Mais uma vez... sou mais autodidata, por ir muito à Espanha fui aprendendo, porque mais uma vez, pai português, nem pensar em falar espanhol, nós somos portugueses, em Portugal fala-se português. O que é que reteve do seu pai? Como é que era a relação com ele? Era uma relação em que discutíamos muito, eu aprendi coisas muito interessantes com ele sobre a vida na cultura. Por exemplo, uma coisa muito interessante, eu sempre ouvi, o meu pai sempre disse, nós, neste setor, trabalhamos no dia de Natal, no domingo de Páscoa, na passagem do ano, portanto, quando todos, ou quando a grande maioria está em casa a divertir-se, é quando nós mais trabalhamos, e portanto isso deu-me são estes pequenos ensinamentos que nos mostram a importância de algumas pessoas em alguns setores de atividade, é como o jornalismo, quer dizer, ninguém quer ser jornalista, então em televisão, e dizer, eu só trabalho das 9 às 5, de segunda à sexta, quer dizer, isso é uma impossibilidade. E que tipo de rapaz é que era? Era assim muito contestatário, também tinha muitas opiniões, como tem hoje em dia? Sempre.
Era muito... Eu lembro que às vezes os meus pais falavam de política em casa anos 25 de Abril e nós, como éramos, tínhamos aquilo na cabeça, portanto que vivíamos num país absolutamente fantástico, até defendia que o Salazar até fez a ponte. Era miúdo. Depois veio o 25 de Abril e percebemos determinadas coisas. Mas também depois tive esse privilégio, que foi ver digamos, a ditadura oposta, porque nós naqueles anos de 74, principalmente de 75, quase que éramos um país comunista e, portanto, em que as prisões políticas continuaram, que não acabaram com o 25 de Abril, só que viraram foi de alvo, e, portanto, esta geração acho que foi talvez a geração que percebeu e que mais valor deu à democracia, porque acabou por conhecer os dois lados da moeda, a ditadura de direita e a ditadura de esquerda, e portanto isso dá-nos uma abertura de espírito e de homens livres como talvez as novas gerações não tenham. E começou a trabalhar no Coliseu, não é? Sim. Foi as suas primeiras responsabilidades ainda muito, muito jovem. Porque eu sempre fui... Tinha que idade quando começou a trabalhar? Era 12, 14, 13? Eu comecei a ir com o meu pai para o Coliseu, com 12 anos. Então comecei-me a enfiar no bar, de princípio a ajudar, a lavar. Na altura não se usava máquinas de lavar louça no Mas tinha assim um objetivo à espera de Gostava ser de trabalhar. Remunerado, Sim. Assim, para Sim. ter os seus dinheiros, era isso? Sim, Era a motivação? mas eu gostava de trabalhar, gostava de ter atividade, não só, também gostava de brincar, também gostava de namorar, também gostava de andar na escola, mas achava, aliás, isso é absolutamente normal. Eu lembro-me de estar na bilheteira a vender bilhetes. Quer dizer, qualquer criança quer fazer isto, há coisas que nos chamam a atenção. Qualquer criança que na família tenha um café ou um restaurante também quer estar no balcão, quer trabalhar. Portanto, isto faz parte, é um chamariz para as crianças. E a dada altura eu comecei a perceber que podia, obviamente, não ter necessidade, porque é uma coisa que às vezes é pai dá-me dinheiro, mãe dá-me dinheiro, assim... Eu trabalhando ultrapassei isso tudo e comprei a minha primeira máquina fotográfica com o dinheiro que eu ganhei. Na época podia-se trabalhar, não havia estas leis de só se pode trabalhar a partir dos 16 anos e evidente que há sempre aqui um ponto de equilíbrio que tem que se fazer entre a exploração de mão de obra infantil e a formação e crescimento de uma criança, mas eu acho que a experiência de trabalho é fundamental. Aliás, na Suíça, quase todos, 90% da população com 14 anos já estão a fazer estágios em hotéis, em restaurantes, em empresas. Faz parte do currículo da escola. E isso é que nos faz crescer, não é? Como hoje, que muitas vezes saem jovens da faculdade que nunca tiveram um dia de trabalho na vida. E isso não sei se é assim tão acho que não é bom, não é nada bom. Não é bom para os próprios e não é bom nem para a sociedade. Para o resto. De qualquer modo, o seu pai, que tinha esta vida relacionada com o espetáculo, não tinha planos de que o filho seguisse esse caminho. Quando chegou à altura de escolher um curso, os seus pais queriam era que fosse médico. E não foi. Pois, na altura eu apanhei o início do ensino unificado, e no 9º ano podíamos escolher uma opção. Eu escolhi saúde, porque estava, digamos, influenciado para isso. Assim que me puseram no Hospital de Santa Maria a ver uma operação, eu disse, não é isto que eu quero. Não posso ver sangue, não. E porquê a gestão? Qual era o seu objetivo com essa escolha? Porque também eu lembro perfeitamente, tive introdução à economia. No 9º ano tive uma disciplina que foi logo a disciplina que eu me apaixonei. Sempre gostei de números e gestão. O curso de gestão é um curso muito interessante porque, no fundo, atribuir regras àquilo que fazemos no dia-a-dia, na gestão da nossa vida, aquilo que se chama a gestão de mercearia. Não há nada de transcendente, só temos é que organizar as regras. E, de facto, a gestão é fundamental para qualquer atividade. Mas também uma coisa muito própria da nossa geração era o serviço militar. Teve de ir à tropa, não conseguiu escapar-se, ou tentou escapar-se. Todos tentavam, não é? Todos tentavam, mas não conseguiam. No meu tempo eu ainda fiz 15 meses, portanto... O que é que essa experiência lhe deu, de positivo ou de negativo? De positivo foi as amizades e o espírito de grupo que se tem na tropa. Isso é um ensinamento muito, muito poderoso.
de negativa é a injustiça que o Estado faz com determinadas regras, porque não faz sentido. Então, os meus pais e o Estado investiram na minha educação. Estudei durante 12 mais 5, 17 anos. 17 anos numa formação e depois paro 2 anos para ir para o exército. Então, quer dizer, isto é a mesma coisa que deitar dinheiro à rua. Quer dizer, o Estado e as famílias investem na formação. Isso só acontecia com os rapazes, não acontecia com as jovens raparigas. Nessa altura nem sequer havia essa possibilidade, mesmo para algumas que quisessem, o que também é bastante próprio desta geração. Sim, e quando hoje se fala que as mulheres são discriminadas, as minhas colegas... Lembra-se logo disso? Eu lembro-me porque as minhas colegas de curso foram para o mercado de trabalho. Eu só fui passado 2 anos. E, portanto, quem é que foi o discriminado aqui? Quem é que viu 2 anos da sua vida parada? Ainda para mais, não havia justificação nenhuma para tanto tempo de serviço militar obrigatório, porque não havia contributo nenhum para o desenvolvimento do país. Isto foi um perfeito disparate. E, portanto, eu faço parte desta geração que perdeu 4 anos de vida na nossa vida, que, apesar de ser longa, também não é assim tão longa. Foram 2 anos de Covid e 2 anos de tropa. Exato. Pois, isso é depois mais à frente, não é? E o seu primeiro espetáculo, a seu cargo, digamos assim, foi com a Amália. Porquê essa escolha? Porque a Amália nunca tinha feito um espetáculo em nome próprio no Coliseu. Eu sempre gostei também muito de fado, eu assistia a todas as noites do fado. Eu lembro-me com 14 anos ver o Camané, que na altura tinha 10, ganhar a noite do fado, e acordaram-no para ir cantar, porque era o vencedor, às 7 da manhã, para ir cantar a música como vencedor. Hoje é o Camané. Pois, porque essas noites prolongavam-se imenso. Iam lá todos os artistas. Fui um privilegiado desde obviamente, a Amália, até o Marco Paulo, o Max. Todos os artistas passavam por lá, todos grandes cantores. Havia uma atriz de teatro que também cantava muito bem fado, que era a Ivone Silva, a Hermínia Silva, a Cidália Moreira, que era cigana, era a fadista que era cigana, que era um sucesso. E, portanto, a Grande Noite do Fado era uma coisa fantástica, porque, além de vermos os fadistas amadores, depois aquilo era por fluxos. Quando terminava o teatro de revista, descia tudo o Parque Meyer e dos teatros, na época que ainda havia teatros, coisa que hoje há muito menos, e iam todos para o Coliseu. Depois vinham os artistas, os cantores, e depois continuava o fado, e portanto aquilo era um momento muito importante. Claro que a Amália foi sempre a Amália, e eu que estava praticamente todos os dias no Coliseu, que começava a ver este desenvolvimento desta nova tipologia de espetáculos que hoje temos, desde o rock, a música portuguesa, sei lá, os Tantra, lembro de ver os Tantra fazerem no Coliseu, Google Blues Band, que era uma banda cujo vocalista era o Paulo Gonzo, exato. Portanto, eu assisti, havia uma coisa que assim, a Amália nunca fez Coliseu. Mas não achavam as pessoas da sua idade, deixe-me interrompê-lo, que era assim uma coisa já ultrapassada, porque havia exatamente em Portugal esse movimento do rock e outras bandas, portanto o fado era assim uma coisa já um bocadinho de lado. Não sentiu isso quando falou nessa iniciativa? Não sentiu essa reação? Porque a Amália? Não. Eu até me lembro, e isso está comprovado na história, que ainda existiam os chamados jornais vespertinos, que eram os que saíam à tarde, o Diário de Lisboa, o Diário Popular e a Capital. E nesse dia, lembro perfeitamente, foi quando caiu a grande notícia do dia é que caiu o governo minoritário de Cavaco Silva. E a fotografia da Amália no Coliseu e a notícia era maior do que a queda do governo. E, portanto, eu ainda fui um felizardo em que a cultura tinha, de facto, um lugar relevante na sociedade portuguesa, coisa que hoje não tem. Hoje, as capas dos jornais é a Ucrânia, ou o governo que caiu, ou o governo que fez isto, ou o partido A que fez aquilo. E a cultura vai à primeira página se morrer alguém, não é? Portanto, é o obituário. Na comunicação social é a única... Raramente mais alguém vai à primeira página. E de facto, a Amália era alguém que até estava... Nós temos que recuar àquele tempo. Havia listas telefónicas. Nós abríamos a lista e estava lá Amália Rodrigues, o número de telefone e a morada. Hoje era uma impossibilidade. Porque, de facto, também temos que ver aqui a questão política, que quando se dá o 25 de Abril,
o novo regime também tem que fazer propaganda, não é? E, portanto, teve que ir buscar. Não, o antigo regime era Fátima, futebol portanto, e a fado. Amália foi também portanto, um bode o fado expiatório. foi muito também. banido. Sim, sim. Mas Tanto, por isso mesmo é que eu lhe pergunto. Tanto que ainda hoje, se olharmos para o Orçamento Geral do Estado, para a parte da cultura, o fado não existe. Felizmente, na altura, o Pedro de Santana Lopes, como secretário de Estado, e depois Presidente da Câmara, e depois o António Costa continuou em criar o Museu do Fado e deram um grande impulso ao fado, porque o fado tem uma gênese também muito grande aqui em Lisboa, porque senão o fado estava morto. Mas do Ministério da Cultura, zero, porque isto era uma espécie de desnazificação, não? O fado, portanto, a Amália Eusébio era do regime anterior. Mas depois o futebol foi primeiro, ok, afinal, se calhar o Eusébio não, era mais usado do que beneficiado. E depois, por fim, a Amália. E a Amália, talvez por ter passado por isso, nunca se tinha apresentado em nome próprio. Não é 100% correto, porque eu lembro que houve um programa, um espetáculo com a Amália, do programa Despertar do António Sala e já não me lembro da companheira. Da Olga. Era. Em que eu achei, e por isso é que me marcou, porque a meio do espetáculo estavam a transmitir aquilo para a Rádio Renascença, estavam a sortear panelas. Eu disse assim, isto não é possível fazer um espetáculo. Amália Rodrigues a sortear panelas no intervalo. E, portanto, fez todo o sentido e acho que foi um espetáculo muito positivo que ajudou, por um lado, a mostrar aos portugueses que a Amália era das artistas mais importantes e mais internacionais que nós tínhamos e, de certa forma, a recuperar o fado como parte do nosso património cultural. E foi a partir daí que achou, bom, eu quero fazer mais coisas destas, quero organizar. Eu sempre mais. quis. Sempre quis. Sempre. Mas não houve uma altura em que andou um bocadinho a palpar terreno, a perceber teve sempre essa convicção? Até por uma razão, uma das coisas que nós aprendemos em marketing, em gestão comercial, é um bom gestor, um bom diretor de marketing também cria produto, tem que identificar oportunidades de mercado. E eu olhava para a Europa e dizia assim, em Madrid há espetáculos quase todos os dias de bandas internacionais, por exemplo. Em Amsterdão igual, em Londres, em Berlim. Em Portugal é só 2 em 2 meses que vem cá uma banda. Portanto, há aqui uma oportunidade de mercado. Mas aí há duas vertentes. Há a vontade que havia, que ajudou, que é a vontade de acontecimentos num país onde acontecia muito pouca coisa. Por outro lado, o avançar para artistas internacionais e trazê-los a um país que eles se calhar nem sabiam onde eram, ou alguns nem sabiam que existia, como é que se conseguiu isso? Como é que se consegue pôr Portugal nessa rota? A trabalhar bem, a trabalhar muito, a trabalhar bem. Mas primeiro é preciso identificar oportunidades, porque nós temos aqui, se nós olharmos para a história dos espetáculos cênicos, ou espetáculos ao vivo, nós vemos que até ao 25 de Abril as pessoas iam muito ao teatro, que aliás até era uma forma de respirar um bocadinho de liberdade, porque o teatro-revista, que hoje a comédia o substitui, era uma forma, a forma de passar a mensagem, porque ao contrário do teatro sério, quer dizer, nós quando se formos ver uma peça de Shakespeare, ninguém vai fazer uma piada ou uma denúncia sobre alguma injustiça que esteja a acontecer na sociedade portuguesa, não é? Agora, no teatro-revista já se podia fazer. Aliás, brincavam mesmo hoje, com os censores, não é? Sim. Uma das coisas era desviar e contornar os censores e pôr lá a piada na mesma ou o recado. Mas sem que eles se apercebessem. Não deixa de ser curioso que hoje a comédia é isso mesmo. E inacreditavelmente, há um conjunto de teatros neste país públicos e programadores que se substituíram aos censores e acham que a comédia não tem lugar no palco deles. E isto é uma censura e é um ataque à liberdade. E isso é uma das suas críticas à política cultural. O que é que fazia falta, no seu entender? É muito simples. As políticas culturais destes últimos 50 anos não mudaram muito. Mudam os governos, mas as políticas mantiveram-se. Quando diz não mudaram muito, é porque são políticas que põem sempre a cultura lá para o fim das prioridades? Não? Então. Eu tenho uma teoria da conspiração.
Eu lembro-me do dia 25 de Abril, lembro do dia 26 de Abril, mas lembro que aquilo que nos disseram dia 25 de Abril foi: acabou a censura, vamos ser livres. E no dia 26 alguém pensou: e como é que a gente vai controlar se não houver um mínimo controle? Então toca de tomar conta da comunicação social e da cultura. A comunicação social conseguiu-se libertar e hoje, maioritariamente, é privada. A cultura, os teatros hoje, mais de 90% dos equipamentos culturais são ou das autarquias ou do Estado Central. E Estado Central e autarquias controlam a programação. E, portanto, condiciona um bocadinho a liberdade. Não sei se é de propósito ou não, mas o que é certo é que acontece. Porque eu dou sempre este exemplo. No dia 29 de março de 1974, portanto, 4 semanas antes do 25 de Abril, houve um espetáculo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, de artistas de intervenção, os chamados artistas de intervenção, que eram todos de esquerda e contra o regime. Quase todos tinham músicas com letras censuradas. A PIDE não conseguiu proibir o espetáculo. O espetáculo aconteceu. Foi a primeira vez que se cantou o Grândola Vila Morena em Portugal, ainda sem saber o significado que viria ter a canção, e no final 50 pessoas foram detidas à saída do espetáculo. Um amigo meu faz parte desse grupo de 50, ainda hoje. E isto só aconteceu porquê? Porque havia um teatro privado. Porque num teatro público não aconteceria. Porque não era preciso a PIDE, bastava alguém do governo ligar, esse espetáculo não é para acontecer. Então, mas o que diz é que a cultura deveria estar toda na mão de privados. Não. O que eu digo é que porque tem que haver... Os privados têm sempre uma intenção de retorno financeiro. Há espetáculos que, se não for assim, nunca serão feitos, ou não? Não, nem sempre. Eu já fiz muitos espetáculos, nem sempre. Quando se é agente cultural e quando se quer criar públicos, também temos que investir. Muitas vezes, esta às vezes também é uma ideia errada de achar que os privados só fazem espetáculos para ganhar dinheiro. Mas para ganhar dinheiro, e o ganhar dinheiro não pode ser... Na cultura não se pode falar bem nisto, porque o ganhar dinheiro é para reinvestir na cultura. Eu tenho tido sorte de ter bons resultados e tenho reinvestido. Por isso é que entrei na operação do Campo Pequeno, e hoje a Sacos Campo Pequeno é uma sala de referência, é a segunda maior sala de Lisboa, e cada vez tem mais espetáculos. E cada vez é mais presente na cultura de espetáculos. Portanto, atirou-se para essa compra. Sim, mas é preciso ganhar capital para fazer, não é? Agora, eu, enquanto agente cultural privado, quantas vezes fizemos espetáculos com artistas de nicho que não vendiam? Por exemplo, eu lembro-me, há muitos anos havia um conjunto de artistas que nem tocavam na rádio, música alternativa. Então começámos a fazer, por exemplo, em Ben Harper, primeira vez, 150 bilhetes vendidos na Ala Magna, tem 1500 lugares. Claro que foi um grande prejuízo, mas estávamos a investir. Passado uns anos fizemos 19 mil pessoas, na altura era Pavilhão Atlântico. Portanto, nós temos, em todas as formas da arte, também tem que se investir para criar públicos. Agora... Mas investir não é investir só nessa fase que estava agora a dizer, de trazer a esse artista, é investir lá para trás, na educação também. Sim, mas isso é outro capítulo. Esse é outro capítulo. Isso é outro capítulo. Isso é um capítulo fundamental. Agora, eu acho piada porque todos os partidos falam que temos que reter o talento jovem, que sai das universidades, vai lá para fora, mas ninguém fala na cultura, porque também está a acontecer. Todos os grandes artistas, músicos, temos, por exemplo, o Sérgio Pires, do clarinete, é o clarinete número 1 da London Symphonic Orchestra. Nós temos miúdos que têm 20 e pouco, 30 anos, que estão nas maiores orquestras do mundo, mas eles não estão lá porque tiveram que ir embora, porque cá não tem futuro. E, portanto, na cultura também temos que os reter. E a forma de os reter é exatamente dando-lhes trabalho. E o que é dar trabalho a um artista? É dar palco. O que é que a cultura traz a um país, a um povo? É muito simples. Todos os países que têm hábitos culturais elevados são países que produzem mais, que a população vive melhor e são mais ricos. É uma coincidência. E nós, curiosamente, basta olhar, por isso é que eu gosto dos números, olha-se para os números de Portugal, comparando com os nossos parceiros na Europa, e nós estamos sempre a descer de graus. Ou seja, os novos países do leste que estavam atrás de nós, do ponto de vista económico, estão-nos a ultrapassar. Portanto, nós não conseguimos aumentar a criação de riqueza em Portugal. E, ao mesmo tempo, transformámos-nos no país com os mais baixos hábitos culturais. E, portanto, isto é complexo. E
E o que é certo é que há um resultado, quer dizer, um país pobre, porque isto foi o grande falhanço do 25 de Abril é que os pobres não deixaram de ser pobres. 51 anos e continuamos com pobres. Mas se muitos desses pobres compram bilhetes para os seus espetáculos. Alguns compram, outros. Eu tenho perfeita noção, há muitos anos, que muitas pessoas não vão porque não têm dinheiro para comprar um bilhete. Agora, voltando às políticas, porque é que as políticas falharam? Se os hábitos culturais têm vindo a descer, as políticas falharam. Não tem mal nenhum. Eu nem critico as políticas, foi uma tentativa. O que é que se tem que fazer? Tem que se mudar. E como é que se tem que mudar? Tem que se criar porque tem que se ver quem é que consegue atrair públicos. Mas os privados têm atraído públicos. Porque nós não pegamos na comédia e eles, de repente, a comédia enche até Melos Arenas, faz coliseus múltiplos ou sacos pequeno múltiplos. Então os privados fazem alguma coisa de jeito. Então, se calhar, temos que incentivar um setor económico, cultural, privado, com força. Se nós olharmos para as políticas do governo, e tenho muita expectativa nesta nova ministra, porque é uma pessoa que não vem do setor, isso é muito, eu creio que isso é uma grande oportunidade. Portanto, não há questão de amigos, de algumas dívidas com pessoas que no passado tenham ajudado na progressão da carreira, não há favores que se devem, enfim, não há compromissos. Mas eu nunca, no fim do dia, nestes 51 anos, nunca o Ministro da Cultura tutelou, eu digo o setor privado da cultura. É como se não existíssemos. Aliás, na pandemia, a Ministra de então dizia: eu não tenho dinheiro, vocês têm que ir falar com a... Vocês, privados, têm que ir falar com a economia. E a economia dizia: mas vocês têm um ministério. Não temos, porque eles só gerem a cultura pública. E, portanto, isto não funciona. Não funciona e, de facto, ou mudamos, ou então este país não vai continuar eternamente pobre. Porque um povo inculto também não cria riqueza. Mas o Álvaro Covões quer continuar a fazer espetáculos e a trazê-los, mesmo quando as pessoas se queixam do preço dos bilhetes, que acham ele está cada vez mais caro. Mas, por exemplo, eu vou dar pequenos exemplos. A ministra anterior falou muito em gratuitidade. Isso é uma coisa museus, que põe em causa, que acha... Porque nós, quando vamos a café, pagamos o café. Nós, quando vamos a qualquer lado, temos que pagar, tirando aquilo que a Constituição consagra, que é a gratuitidade universal da saúde e da educação. Mas, na cultura não consagra isso. Deixe-me só fazer a pergunta desta maneira. Se houver gratuitidade em alguns espetáculos, isso é uma forma de assegurar que as pessoas, pelo menos, têm contacto com um bailado, uma ópera, um concerto. Se isso nunca acontecer, há muita gente que se calhar nem nunca se cruza com nenhum espetáculo, porque não tem essa iniciativa, porque não tem esse hábito, porque não tem esse dinheiro. Sim. Por isso é que as pessoas mais desfavorecidas têm determinados subsídios da Segurança Social. Os que têm mais rendimentos não recebem esses subsídios. Não é? Então, e na cultura não pode ser igual? Quem pode pagar, deve pagar. Quem não pode pagar, o Estado deve ajudar a pagar. Mas temos que criar um valor percebido. Porque tudo o que é grátis é desvalorizado. A cultura tem que ter o valor percebido. Eu fiquei muito contente pela ministra cessante. No último dia teve uma frase muito importante, que foi: não basta comprar os livros. Foi na Feira do Livro, é preciso também lê-los. Mas disse uma coisa muito importante, que é comprar. É valor percebido. Mas também há livros grátis. Podemos ir à livraria, à biblioteca pública. E, portanto, o valor percebido é uma coisa que é muito importante. E, portanto, é isso que a gente tem que criar. Agora, isto do Estado, que é um perigo para a democracia, condicionar a cultura que se oferece aos portugueses, também tem os seus perigos. Porque nós, para garantirmos a liberdade, não podemos condicionar. E quando eu falei o exemplo da comédia, podia falar outros exemplos. Durante muitos anos, e ainda hoje se assiste a isso, temos uma oferta cultural, sob o ponto de vista político, muito mais ligada à esquerda do que ao centro-direita. Muito mais. Isto não pode ser um princípio do Estado, porque a Constituição, o artigo 43, diz, foi um artigo que só descobri agora, porque está na educação. Eu conhecia todos os artigos da cultura, menos este. Diz que o Estado não pode
programar a educação e a cultura sobre qualquer cariz filosófico, religioso, político, programático. Não pode. Mas portanto, o Estado faz. detecta aí um desequilíbrio na sua perspectiva. Que pode ser ao contrário. Um dia pode ser Pode de ser ao direita contrário. e não mostrar valores de esquerda. Não há, a cultura não pode ter política. A cultura tem que ser cultura e tem que ser livre. Livre. E todos têm que ter direito. Eu vou dar um pequeno exemplo. Mas nós não vivemos tempos de ameaças às liberdades de várias frentes. Não sente isso para um homem que nasceu, que viveu 25 de Abril, que nasceu nesta década de 60? Os portugueses têm medo de falar. Aliás, na Europa, viu-se na pandemia, foram os que menos protestaram com as imposições do Estado. Os portugueses têm medo, então os empresários têm um medo. Às vezes, eu, talvez como em criança, isto é um tema que não falámos, mas é um tema muito relevante. E então no presente ainda mais relevante. Eu faço parte daquela geração que, com 10 anos, o meu pai dizia-me: tu tens que estudar, se não vais para a guerra. Eu felizmente não tive que dizer isso aos meus filhos. Mas isto marca uma criança. Claro que nós reagimos de outra maneira. Eu lembro de dizer assim: quando eu chegar à universidade já não há guerra. E não houve. Fui para a tropa, mas era sem guerra. Mas isto marca muito. E talvez por isso eu não tenha menos medo, não é? Ainda para mais, porque já agora eu posso contar um episódio muito giro, que eu acho uma piada, às vezes, ao storytelling da história de Portugal. Eu lembro que nós, no Coliseu, em 1971, na Primavera Marcelista, trouxemos, a minha família trouxe o Circo Moscovo a Lisboa. Foi um sucesso, nunca ninguém tinha visto comunistas. Um sucesso. Mas o meu pai, à cautela, teve que estar uma semana fora, desaparecido em combate, por causa da polícia política. Quando veio o 25 de Abril, o meu pai, talvez por o avô ter sido do Partido Republicano, achou que devia fundar um partido, e foi um dos 10 fundadores. Era o Paulo Carlos, primeiro-ministro, foi o primeiro primeiro-ministro do pós-25 de Abril, Partido Social Democrata Português. Imediatamente, as forças da extrema-esquerda associaram o partido à direita e ao Paulo Carlos, e teve que andar fugido também uma semana do Copcon. E eu, enquanto criança, digo assim: mas que raio? Vem a Revolução porque não havia liberdade. Vem a Revolução, continua a não haver liberdade. Eu não percebo que raio de política é que existe neste país. E de facto isto fez-me talvez ainda hoje dizer aquilo que penso. Não, eu digo aquilo que penso. E muitos amigos meus que também são empresários dizem: admiro a tua coragem, mas eu não posso falar assim, porque senão sou perseguido. E o seu pai disse-lhe isso e ficou-lhe isso e outras coisas. O que é que, enquanto pai, tem procurado dar aos seus filhos? Dar no sentido de os tornar cidadãos? Sei lá, são 3 homens. Nós tentamos sempre dar sempre o melhor, nem sempre conseguimos fazer tudo. O que é dar o melhor? É dar-lhes privilégios ou dar-lhes responsabilidades? Ou que valores é que são importantes para si? É dar-lhes enquanto responsabilidades. pai? Eu acho que o mais importante é conseguir garantir que tenham uma formação académica que os prepare para a vida, e depois, obviamente, dar-lhes responsabilidades. Numa altura em que cada vez mais eu puxei-os sempre para trabalhar, mesmo quando era ilegal. Tenho que trabalhar para aprender que isto não... Portanto, o conhecimento é sempre importante, mesmo numa era em que há muitos exemplos de sucesso sem estudo e sem conhecimento, e que são propagados e até seguidos por muita gente e por muitos jovens. Não sei se, por exemplo, no desporto exige muito trabalho, não é? Um Cristiano Ronaldo, para ser o que foi, teve que trabalhar muito e muito desde criança. E, portanto... Eu não me referia só ao mundo do futebol, refiro-me ao fenómeno das redes sociais e de tanta gente que apresenta grandes vidas de sucesso, mas é efêmero, sem ter feito muito estudo sobre coisa nenhuma. Mas eu acho que são profissões são, digamos, ocupações muito efêmeras. De um dia para o outro podem terminar. E, aliás, estamos a ver agora políticas de proibição de telemóveis nas escolas, finalmente, e proibição de acesso a redes sociais. Não sei como é que vão fazer para menores de 15, 16 anos. Portanto, eu acho que isso é muito efêmero. Mas eu acho que, mesmo assim, hoje temos
Isto é um bocado quando se fala muito da corrupção. Às vezes eu até fico admirado quando ouço dizer assim, não, fulano tal foi apanhado, filmado. Hoje em dia, o Big Brother é tão grande que eu até tenho alguma dificuldade em entender como é que pode haver corrupção. É porque é difícil, o Big Brother é absolutamente total. Está Câmaras em todo controlado. lado, os telefones controlados, é engraçado, falava, quando acabava o 25 de Abril, acabou as escutas, agora as escutas por todo lado. É evidente que é para combater, não estou a criticar, não é? Mas hoje a facilidade tecnológica de escutar toda a gente é tão grande que eu até fico admirado. E, by the way, eu trabalho nisto, e eu acho que é muito importante dizer, eu imagino que existe corrupção em Portugal, mas eu em 30 anos, é uma coisa extraordinária, a trabalhar nesta atividade, norte a sul do país, nunca ninguém se insinuou. Nunca ninguém quis fazer nenhum arranjinho nunca ninguém disse com o promotor de espetáculos. Nunca, nem para uma licença, nem numa empresa para um patrocínio. Porque também existe isto no setor privado, não? Porque nós não podemos dizer que a corrupção é só os políticos, não é? A corrupção é tudo na vida. E todas as atividades. Nunca, eu se calhar sou um felizardo, ou se calhar eles olham para mim e dizem assim, se eu disser alguma coisa, este tipo não me chama nomes. Está preocupado. Mas isto é um motivo de ainda acreditar no país, porque nós quando vemos as notícias parece que é tudo corrupto às vezes, não é? Mas está preocupado com o mundo dos seus filhos, com a geração estou. deles? Eu acho que os políticos no mundo inteiro, da esquerda à direita, dos católicos aos muçulmanos, acho que está tudo a perder a noção da realidade. E nós estamos a assistir a um conjunto de guerras em países que digamos, mais de uma civilização mais avançada, por ter mais história, por se terem desenvolvido há mais anos e por terem passado também por muitas guerras, isto é inacreditável. Desde Rússia, Ucrânia, agora Israel, Irão, Somália, Norte de Moçambique, quer dizer, nós assistimos os políticos e militares a brincarem com a vida dos civis, que é uma coisa, quer dizer, nós estamos a viver um mundo, parece um caos. Nós parece que vivemos num caos e eu acho que a sociedade, em vez de estar a discutir minudências, devia estar a discutir a paz. E nós não estamos a discutir a paz. Nós estamos a assistir à propagação dos conflitos, pequenos, grandes, médios. Uma vez tive uma ideia. Isso é o que está no centro quase. Vou deixar aqui uma ideia. Tudo, vou deixar aqui uma ideia maluca, que é a melhor forma de protestar não é ir para a rua e chatear todo mundo a fazer uma manifestação, porque depois quando vamos para a rua e se fazem manifestações, obviamente vamos impactar a vida das pessoas que estão a trabalhar e têm que passar naquela rua. Portanto, isso, hoje em dia é tudo muito mais fácil na era digital. Se calhar se todos mandássemos um e-mail para todos os líderes que estão em guerra de um lado e do outro a dizer, por favor parem a guerra, nós íamos parar os servidores daqueles países. E se calhar eles dizem, mas o que é que se está a passar? E se parássemos os servidores, se calhar parávamos a máquina de guerra, porque eu não sei se era possível, porque a guerra hoje em dia também vive muito digital, não é? Já nem há soldados, não é? Aquilo é um joystick, parece um jogo da PlayStation. Bom, isso também eu não diria, porque com a quantidade de mortes, é que nós depois ouvimos os números, não é? Ouvimos os números e não vemos as pessoas. É uma tragédia. E de facto é como diz, embora tenha essa parte também da higienização da guerra, não é? São as máquinas, é só carregar. Não, isto não é higienização, isto pelo contrário, isto é massificação da guerra, muito pior. Porque para fazer guerra era preciso soldados, agora já não é preciso, agora é drones e robôs, quer dizer, isto não tem fim. Portanto, agora qualquer país mínimo pode ter um exército de 1 milhão de pessoas. Não tem 1 milhão de homens, mas tem 1 milhão de robôs. Que estamos nesta fase desta conversa que está a chegar ao fim, gostava de lhe perguntar, de lhe pedir 2 motivos para podermos ser otimistas mediante todo esse caos e todas estas questões que trouxe aqui hoje. Eu acho que eu tenho assistido nestes últimos 20, 30 anos em Portugal que alguns partidos, ou os partidos de uma forma generalizada, quase que prometem às pessoas tu vais viver bem e trabalhar menos. Isso é uma impossibilidade. Eu acho que nós temos todos que fazer um esforço e trabalhar um bocadinho mais
para equilibrar, para criar mais riqueza no país, para que se possa distribuir mais para quem menos tem. Mas é evidente que um país que produza mais, obviamente que o nível salarial aumenta e tem que subir. Não é reduzir horários de trabalho ou diminuir a idade da reforma que vamos resolver o problema, só estamos a agravá-lo. E, portanto, parece que estamos a brincar com coisas sérias. E eu às vezes fico preocupado em viver numa sociedade que queremos acabar com a pobreza, queremos acabar com os desfavorecidos, somos os partidos desfavorecidos, mas depois aquilo é uma contradição, porque se eles deixarem de ser pobres e desfavorecidos, deixa de haver, digamos, votantes naqueles partidos. E, portanto, nós estamos aqui num beco sem saída e se calhar por isso é que vemos em muitos países a extrema-direita a ganhar votos, porque eles dizem assim, mas eu não me identifico com alguém, porque eu já não sou pobre, sou da classe média. Quer dizer, eu vou votar neles para quê? Eles não resolveram nestes últimos 50, 60, 70 anos. Há quantos anos é que há democracia na Europa? Portanto, a democracia, a social-democracia, o socialismo não conseguiram acabar com isto. E, portanto, só se consegue acabar se trabalhar mais. Não tem nada a ver com escravidão, como é óbvio. Aliás, eu até beneficio o meu trabalho. As pessoas só vão ver espetáculos se não estiverem a trabalhar. Portanto, é à noite, é ao fim de semana. E por outro lado, acho que a cultura pode ser exatamente esse veículo de nos pôr mais atentos, exatamente às vezes... E mais próximos também? Mais próximos, para já aproximando-nos todos. É uma coisa extraordinária no mundo inteiro. A música consegue agregar religiões diferentes e povos que se guerreiam, estão todos juntos no mesmo evento. Portanto, isso é a demonstração que as diferenças são mais das cúpulas e não da grande massa do povo. Mas o que me parece relevante é que a única forma de garantir, digamos, e controlar a liberdade e que não estejam a dizer mentiras é a cultura. Sejam as canções, seja o teatro, seja a comédia, porque aí ninguém pode... É que até o cinema, ou até o digital, não é? Alguém pode chegar lá e controlar e alterar as palavras. Agora, a palavra humana, só com uma pistola apontada a uma cabeça, de resto ninguém altera. E, portanto, este valor das artes cênicas, dos espetáculos ao vivo, é um valor incalculável. E temos que o manter e preservar. Além de que, mais uma vez... nós precisamos de que as pessoas, para produzirem mais, também têm que estar, em termos de saúde interna e principalmente psicológica, têm que estar bem. E a cultura, ir a um museu, ler um livro, ir a um espetáculo, ir à ópera, ir ao teatro, claro que isso liberta-nos. Todos nós, quando temos uma noite simpática, eu disse que vamos trabalhar, então onde é que... onde foi? Não fiquei em casa, saí, fui ao teatro, adorei, fartei-me de rir, ou adorei a peça, era fantástica. E a pessoa vai com outro ânimo. E, no fundo, a cultura traz felicidade às pessoas. Muito obrigada. Obrigado. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Matilde Fieschi, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Siga e subscreva o Geração 60 nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma preferida. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.